Seguimos agora para a nossa última exposição, no nosso encontro. Vamos convidar agora Gunnars Ralph Platais. Desculpa, Gunnar, não sei se eu pronunciei corretamente. Depois você me corrige. Diretor de Finanças de Conservação da Hotspot Patrons. Para a apresentação com o tema Hotspot Patrons, os guardiões da biodiversidade também precisam de patronos, levando recursos para reservas naturais privadas e comunitárias. Gunnars é economista ambiental, com mais de 35 anos de atuação internacional, trabalhou por 2 décadas no Banco Mundial e é referência em instrumentos financeiros para a conservação, como PSA, títulos verdes e contabilidade ambiental. Gunnars também, temos um amigo em comum, que é o Luiz Carlos Joels. Gunnars, obrigado pela sua presença, fique à vontade. Oi, gente, boa tarde. Sendo o último, não? Eu sei que eu sou aquela barreira antes da cervejinha ou da cachaçinha, né? Então, vamos passar aqui rapidinho para a gente poder ir para as coisas que importam. Para cima e para baixo, né? Isso. Não, outra direita. Peraí, pulou muito. Aqui vamos. Bom, deixa eu começar deixa eu falar um pouquinho do Hotspots. Isso é uma ideia que surgiu da minha maravilhosa esposa, que está sentada aqui. Ela é uma bióloga e que em 2016 ela apresentou a ideia de hotspots na COP de 2016. Esqueço onde era. Em Cancún. Foi uma ideia que surgiu e que as pessoas gostaram muito, mas agora, finalmente, então, ela conseguiu levar isso adiante, então agora estamos realmente empurrando essa ideia. E tivemos a fortuna de realmente encontrar com grandes colegas aqui. Eu venho atuando no Brasil há muitos anos, apesar do nome, eu sou mineiro, pois é, vim trabalhando aqui em coisas de conservação, de finanças. Eu fui o gerente do projeto de Pagos Serviços Ambientais do Espírito Santo, fui o gerente do PSA da Costa Rica, etc. Então, tem toda uma cadeia e por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Recentemente também fui o autor líder do relatório que saiu do IPES, o IPCC da biodiversidade, e justamente no capítulo de finanças e economia. E foram esses tipos de coisas que a gente saiu desse capítulo, né? Dessa análise que a gente fez. Foram 3 anos, 150 autores, todos trabalhando juntos para chegar nessa conclusão. O relatório é o Nexus Report, e para aqueles que não tiveram a oportunidade, dá uma olhada, porque realmente a ideia é justamente que a gente não pode fazer as coisas assim em colunas, né, nesses setores. A gente precisa realmente integrar e trazer as coisas todas juntas. E a gente se dá conta dessa catástrofe que está aí, em termos assim de como é que a gente está lidando com a biodiversidade nesse planeta. Já acertamos, já concluímos que temos 40% de perda de biodiversidade no mundo. Aí como é que a gente consegue continuar? Acho que o Pedro mesmo falou antes, previamente, justamente sobre isso. Como é que a gente consegue continuar com isso, sabendo que a gente está nessa catástrofe mundial, né? E é exatamente isso que está rolando, né? A linguagem de tomada de decisão, infelizmente, na minha opinião, eu sou economista, é uma linguagem econômica financeira. Queira ou não queira, essa é a linguagem de tomada de decisão. Então, mas essas decisões econômicas, elas estão completamente desvinculadas da nossa dependência da natureza. Sabemos que mais de 50% do PIB global depende da natureza, mas menos de 0,2%. 0,2% vai para a conservação. Então, um desbalance bastante significativo aqui, né? E, além disso, a gente tem uma quantidade de incentivos econômicos
que danam a biodiversidade, danam a natureza, etc. Estados Unidos e Europa, cada um gastam $1 bilhão por dia em subsídio à agricultura. 1 bilhão por dia. Faz as contas aí. Esses gastos eles estão, né, prejudicando, obrigado, a números astronômicos, né? 1,7 trilhões em subsídios que estão ali afora, prejudicando a natureza, a biodiversidade. E você tem 5,3 trilhões que estão indo que impactam negativamente a biodiversidade. E a gente tem 300 bilhões em fluxos ilegais, financeiros ilegais. Por exemplo, para que você precisa tirar um órgão interno de um urso não sei, um urso para poder mandar para um mercado, porque não tem sentido, né, hoje em dia. Cortar o chifre do rinoceronte porque não sei o quê. São 300 bilhões de dólares gastos todo ano para esse tipo de atividade. E com todos esses grandes números, a gente só tem 200 bilhões que estão indo né, que estão sendo investidos positivamente. Então existe uma lacuna financeira muito grande. A gente precisa ter $1 trilhão para poder fechar essa lacuna, né? São 4 trilhões por ano para as ODS, né? Que a gente precisava, não tem. Isso já foi reconhecido, as pessoas sabem disso. Tem atraso, cada vez que a gente atrasa esse pago ou esse reconhecimento de que a gente precisa trazer esse dinheiro para a biodiversidade, vai dobrando o impacto negativo. E os povos indígenas, as comunidades locais, enfrentam essas graves barreiras de acesso a esse tipo de financeiro, né? Eu tenho trabalhado também aqui no MMA com a diretoria de bioeconomia e tem sido maravilhoso ver o esforço que eles estão fazendo realmente para poder chegar ali nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, nas comunidades. Isso a gente tem que continuar fazendo. Então, falei que eu trabalhei no Banco Mundial e a gente fez uns trabalhos e a gente estava recentemente que a deteriorização dos processos naturais vão custar algo em torno de 2,7 trilhões por ano até o ano 2030, que é a meta, né? 2030 a gente quer o 30-30-30. É astronômico, né? A gente consegue, a gente vai? Não sei. Eu acho que o negócio aí é fundamental. Trazendo isso aqui para nós aqui no Cerrado, a gente sabe que 10 das 12 bacias hidrográficas do país nascem no Cerrado. Um ecossistema, um bioma absolutamente fundamental para o Brasil. A gente sabe a importância que tem isso para a agricultura. É fundamental, é importante, é significante. A gente não pode ficar ali, né? Tá tudo bem. Não tá, não. Então, as barreiras que estão sendo enfrentadas pelas áreas de terras privadas são né, são essas as barreiras. Os fundos multinacionais, normalmente eles vão só para nível de governo, não chega na ponta, né? Podemos falar sobre isso, mas tem muito para falar sobre isso. Existe uma falta de confiança, né? Então, quer dizer, se você quer tirar dinheiro que vem lá de fora, tem muito dinheiro lá fora, muito dinheiro. E o negócio é como é que a gente conecta esse dinheiro com as nossas necessidades aqui na Terra. Mas você fazer essa conexão, dessa falta de confiança, como é que a gente quebra essa barreira de falta de confiança? Então, isso é uma coisa que a gente tem que atacar. Os desafios para as reservas naturais se conectam com recursos, especialmente fora do país. Sim, tem um desafio, né, de fazer, outra vez, essa conexão lá de fora para cá. É um desafio que a gente está querendo chegar nele. E também toda a parte de monitoramento, né? Então aqui foi levantado, o Gabriel estava falando sobre o sistema
de monitoramento que vai ser implementado, tal. E existem várias outras iniciativas de monitoramento. É fundamental. A gente tem que ter esse monitoramento. A gente tem capacidade de fazer isso. O negócio é realmente pegar o negócio e ir em frente. E um outro ponto importante é a conscientização da importância e significância que tem essa conservação, a biodiversidade, a perda da biodiversidade. Né? As pessoas nem sabem direito o que é biodiversidade. Aqui sabemos, aqui estamos rezando para os padres, né? Ou, sei lá, monga, enfim, não sei o ditado ali. Mas você vai lá fora, você fala com as pessoas não têm ideia. Eu me lembro, eu estava fazendo uma missão na Colômbia, eu tinha uma missão, e tipicamente as missões, elas são, você sendo na área ambiental, então eu sempre reunia com o ministro de ambiente, ministro da agricultura, etc. Mas a última reunião, final da missão, era mais importante, que era a reunião com o ministro de finanças, da fazenda. Eu sempre reunia com ele só para dar a gente fez isso, aquilo, tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Reuni com o ministro da fazenda de Colômbia, um país importante, uma significância, uma economia importante. O cara é educado, PhD de Harvard em macroeconomia, super simpático, tal, não sei o que lá, e eu fui falar sobre a biodiversidade. Tive que dar uma aula de biodiversidade para o PhD macroeconomista da Colômbia. Que não tinha uma noção, tal. E quando eu falo para ele que, você está perdendo 3 a 4% do PIB porque você não está cuidando desse meio ambiente teu, clique. Aí acendeu a luz. Então, essa conscientização, a gente tem que conseguir isso não só a nível de ministério, mas tem que conseguir isso a nível de todo mundo. Do ministro até o carinha lá na cidade, lá em Manaus, sei lá onde. Tem que fazer essa conexão. A importância, a significância tem isso. Tudo que a gente faz é relacionado à biodiversidade. A gente depende dela. Então, alguém aqui já falou sobre hotspots, mas basicamente eles são as regiões terrestres, que são as mais ricas em biodiversidade, porém elas estão ameaçadas. E tem 2 critérios. Um que tem 1.500 espécies vasculares que não são encontradas em nenhum outro lugar e que se perdeu pelo menos 70% da sua vegetação nativa. Então são essas áreas supercríticas. A Marina acabou de falar sobre isso, né, dos hotspots, do Seligman. E alguém também estava falando, me lembro, outro palestrante falou sobre a conexão do Seligman com o Wolfensohn, né, que foi o presidente do Banco Mundial. E eu me lembro tratando, o Wolfensohn era realmente um apaixonado pela biodiversidade, e então a gente assessorava ele, ia lá, falava com ele, tal, não sei o que, falava sobre biodiversidade. E foi daí então que nasce o CEPF, que a gente está conversando aqui, que justamente reconhece, e é de lá que surge essa ideia dos hotspots, né? São essas áreas críticas que a gente tem que conservar. Em cima disso, recentemente saiu um paper que fala sobre os imperativos da conservação. Então, são essas áreas. Os hotspots, eles representam 2,3% da cobertura terrestre mundial. Os imperativos da conservação representam 1,2% dessa área. Então, essas são as áreas críticas. E a ideia, então, do hotspots, do que a gente está propondo, é que a gente tem que atuar nessas áreas. Tem que atacar isso aí para realmente poder conservar essas áreas super importantes. O Brasil tem um trabalho recente que foi feito pelo Bloomberg, e o importante aqui é que o Brasil está lá no topo. É a área mais prioritária para a conservação de biodiversidade no mundo. Tá aí. Ponto final, é isso aí. E tem um relatório, muito interessante. Aqueles que estão interessados devem dar
dá uma procurada aí, porque realmente dá. E é interessante ver, se você vê os países, Brasil, China, Indonésia, República do Congo, Índia, Colômbia, é a faixa tropical. Você vê o planeta, se você pontuou todos esses mapas, é aquela faixa tropical. Claro, a biodiversidade. Lá no norte do Canadá não tem muito. Então, o que fazem as reservas privadas de proteção? Por que a gente está por que a gente está tão preocupado com elas? Bom, elas ajudam a conectar, e aqui eu não preciso falar, porque acho que já falaram o dia inteiro sobre essas conexões. A gente atinge áreas de alta biodiversidade e também contribui para as economias locais, né? Então, as áreas privadas de conservação são absolutamente uma parte integral de toda essa agenda nossa de conservação. Temos as áreas protegidas, temos as áreas, todo o sistema, né, o sistema de áreas protegidas, mas existe essas áreas privadas que são importantes, e elas são importantes porque 70% a 90% da biodiversidade desprotegida restante nos hotspots de biodiversidade do mundo estão em terras privadas. Então, naqueles 2%, 3%, 70% a 90% estão em mãos de proprietários privados. Aí, é importante, fundamental, a gente precisa atacar, a gente precisa apoiar essas áreas que as pessoas, vocês que estão aqui, estão colocando o coração para proteger essas áreas. E, realmente, se a gente quer a conservação de terras privadas, a gente realmente precisa salvar a biodiversidade. Então, o Hotspot Patrons, a gente basicamente nós estamos querendo aumentar o impacto. Então, olha só, aumentar o impacto. Tem muitas atividades, muitas iniciativas, e isso aqui não é uma competição, é uma complementariedade, onde a gente está querendo trabalhar todo mundo juntos. Vários estão fazendo várias diferentes iniciativas, e nós estamos propondo a aumentar, quer dizer, primeiro, enfocando nos hotspots, enfocando nos imperativos de conservação, e fazer, então, apoiar a manutenção e a expansão das áreas privadas de conservação. Essa é basicamente a ideia do Hotspot Patrons. Por que a gente quer trabalhar no Brasil? Porque aquele gráfico do triângulo já falou tudo. A super importante, a biodiversidade do Brasil é a prioridade top. Então a gente quer trabalhar, deve trabalhar. 20% de toda a biodiversidade terrestre do planeta está aqui, né? E, além disso, o Brasil tem esse Sistema Nacional de Reservas Naturais muito bem estabelecido e respeitado. Isso é super importante para investidores. Eles querem saber que o negócio está seguro. Além disso, a gente tem essas RPPN, a figura de RPPN é inusitado, é uma coisa única. Eu não conheço outros lugares que têm esse tipo de modelo. Quando você chega para um investidor e fala para eles, olha, essas áreas ali, elas são em perpetuidade. Não está vinculado à pessoa, está vinculado à terra. Isso aí é para sempre. Você fala isso, investidor você já eliminou um risco do investimento. E então, além disso, claro, né, temos todos esses dedicados administradores que são vocês. Então, o que a gente faz? Como é que a gente atua? Temos esse programa que é único, e a gente basicamente queremos preencher essas lacunas que eu falei. A gente quer conectar com os proprietários para poder, então, conhecer as propriedades e, dessa forma, poder montar um portfólio para poder, então, oferecer isso. E, de certa maneira, o Hotspot, o que a gente está fazendo é uma ponte, como eu estava falando. Existe uma quantidade de dinheiro lá fora, e queremos, então, poder trazer ela para cá, e talvez que seja para vir para a RPPN, talvez seja para trabalhar com Funatura, para trabalhar com biodiversitas, para ver, né, a gente vê qual é a melhor maneira, qual é o melhor mecanismo para fazer isso. Não vou entrar em todos esses detalhes, inclusive está no website, vocês podem dar uma olhada lá.
temos um pequeno glitch que rolou hoje, né? Claro, o dia que a gente vem, aí aparece um problema no site. Mas, enfim, dá uma olhadinha lá, ela vai estar de pé logo, logo. Quer dizer, já está de pé, mas está meio assim. Então, a gente quer realmente conhecer as propriedades, a gente precisa saber, a nossa atividade é de poder conhecer as atividades e depois, como eu estava falando, poder apresentar isso num portfólio para poder atrair esses investidores, doadores, etc. E, como estava dizendo, a gente serve como uma ponte. E quem são esses patronos, né? Você lembra, na época medieval, você tinha aqueles artistas maravilhosos, eles todos tinham um patrono. Tinha uma pessoa que financiava. E aí se dedicavam à arte, faziam aquelas coisas maravilhosas, né? E aqui é a mesma coisa. Vocês RPPNistas, vocês são esses atores maravilhosos, esses artistas incríveis que estão protegendo a biodiversidade. E vocês precisam de patronos, precisam de pessoas que realmente possam fazer com que vocês não tenham que ficar se preocupando com onde é que eu vou tirar o meu café da manhã, né? Não, você tem que trabalhar na conservação da biodiversidade, que é tão fundamental. Então, como é que funciona? A gente tem quatro modelos. Um é fundo de projeto, que são as necessidades específicas determinadas de reservas naturais, que a gente identifica nessas visitas de campo, coisa do tipo. São fundos comuns, são fundos que seriam juntados, onde a gente pode amontoar o dinheiro junto. Então, por exemplo, uma comunidade, por exemplo, a parte de combate a fogo. Então, a gente precisa ter equipamento, tem que ter, né, que é uma preocupação importante. Então, são por exemplo, a parte de cercamento, a parte de, né, monitoramento de biodiversidade. Isso aí são coisas que se podia juntar todos para poder ter um fundo que poderia atuar em vários locais. Outros seriam fundos de expansão, que são fundos justamente para poder ampliar as áreas. Então, tem propriedades que já estão consolidadas, estão lá, e a gente reconhece, por exemplo, a gente estava conversando sobre a importância e significância dos corredores ecológicos. Então, se você tem uma propriedade, você então deve achar ou, né, completar aquele corredor ecológico. Acho que não preciso explicar isso aqui. E também teria um tipo que seria em espécie, né? Então, poderiam vir pessoas que vêm a contribuir a sua especialidade técnica, que venha aqui seu conhecimento, um biólogo que faça inventários de biodiversidade, alguém que saiba fazer um web design, não sei, faz essas conexões, e aí então é uma doação feita nessa natureza. De onde vem esse dinheiro? Por exemplo, observadores das aves é o grupo que mais está crescendo em todo esse ecoturismo, né? É impressionante. O pessoal realmente, e aqui o Brasil, quer dizer, o que eu tenho visto aqui no Cerrado é impressionante também, a quantidade de aves e tudo. Então, como que a gente atrai essas pessoas, né? Quais são os investimentos que são necessários para que essas pessoas possam vir? É uma torre de observação? É uma trilha? Né, o que seja, né? Quais são as atividades que são importantes para isso? Tem muitas famílias muito ricas. Uma das coisas que eu ensino na Universidade de Colorado é economia do desenvolvimento, e dos indicadores tristes nos Estados Unidos, por exemplo, é o coeficiente de Gini. Não sei se vocês conhecem, mas o Gini coefficient é basicamente aquele que mede a diferença entre o pobre e o rico, né? Os mais pobres e os mais ricos. E Estados Unidos, entre os países da OCDE, que são o clube dos países ricos, é o terceiro melhor. Em outras palavras, onde o Gini coefficient está aumentando mais. E por quê? Porque você tem bilionários. Hoje em dia não é mais, eu quero ser o clube do milionário. Não, é clube do bilionário.
todo mundo quer ser bilionário. Bom, enfim, com isso tudo, aparecem fundações de família. Para eles, o dinheiro, você doar o dinheiro, é muito mais negócio do que você ficar jogando ele em outras coisas, investindo, tal, não sei o quê. E tem muitas opções para eles fazerem esse tipo de coisa. Então o negócio é como é que a gente chega lá e oferece esse portfólio, essas atividades maravilhosas que estão rolando aqui no Brasil, para atrair esse tipo de investimento. Tem grants, né, bolsas de conservação. Essas aí existem várias maneiras. Aqui já foi explicado, CEPF, GEF, tem toda uma sopa de alfabetos aí sobre esse tipo de coisa. Enfim, tem a quantidade, tem os fundos internacionais, então, de novo, Banco Mundial, etc. E também, simplesmente, pessoas que estão interessadas em conservação, que têm dinheiro, crowdfunding, etc. Só uma observação, já estou no finalzinho aqui. Esse aqui, eu estava falando sobre os ornitólogos no mundo e como é que isso está crescendo. Olha só o valor do mercado, 63 bilhões de dólares. Né? Isso foi em ano retrasado. 63 bilhões de dólares. São pessoas que estão gastando esse dinheiro para vir apreciar a natureza que eles estão conservando. Então vamos saber como chegar nesse dinheiro. Você vê ali que não só você tem aqui aquele azul clarinho é aqueles não sei como falar isso, hardcore, aqueles que, né, que vão e que tem aquele livrinho que eles estão anotando tudo e, né? Bom, aquilo continua a mesma coisa. Os que estão crescendo são os dois de baixo. E são aqueles que são, sim, eu quero ver passarinho, mas ó, eu também quero ver a natureza, quero ver aquela catarata, tal, não sei o que lá. É isso aí, dos 60 e tantos 3 bilhões de dólares que a gente tem que pegar. É isso aí. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Uma questão. Então, através do Hotspots, um instrumento que a gente lançou foi todo um questionário para os RPPNs aqui ao redor da Chapada. Então, se qualquer um tiver aqui que recebeu o questionário, o nosso amigo Richard, que é nosso advisor, ele acho que empurrou isso e tal. E agradeceríamos se vocês estivessem interessados em participar disso e nos ajudar a levar isso adiante. Por favor, preencham o questionário para que a gente possa, então, começar a identificar as propriedades para a gente começar a fazer esse portfólio do qual eu estava falando. O Pedro bem que lançou, a gente está fazendo 2 áreas pilotos agora no momento. A primeira é aqui no Cerrado, aqui ao redor da Chapada dos Veadeiros, e a outra no sul da Bahia. Então a gente está indo de Itacaré até anyway, um pouco mais para o sul. Mas é uma área grande e também lá estamos trabalhando com o Jorge e temos um super time do sul da Bahia, com o Jorge, com o Rui Rocha, com vários outros que são os conhecedores daquela área. Então, estamos aqui para lutar, para ajudar, para participar com vocês e estamos juntos.